Maria Lúcia, daqui do nosso Centro Espírita. Muito bem representado. Ela vai falar para nós hoje sobre mundos de expiações e provas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, itens 13 a 15. Muito bem. Eu marquei 5 horas, né? Depois eu achei aqui, desmarquei. Boa noite, gente. Boa noite. É sempre um momento muito bom quando a gente está junto aqui estudando, quando a gente se propõe a ficarmos aqui para ouvir a palavra, né, do nosso Criador, ouvir a instrução dos Espíritos, para que a gente possa aprender, crescer e fazer a nossa evolução. Todo ano, né, a gente que frequenta aqui, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todo ano a gente estuda a mesma coisa, porque a gente não sai do Evangelho. Então, a gente vai estudando as mesmas lições, só que cada vez é uma pessoa diferente que vem aqui falar sobre a mesma coisa. Então, a lição é única e verdadeira, mas cada um vai colocar um pouquinho da sua, não vou dizer interpretação, porque a interpretação é aqui, vai colocar um pouquinho da sua personalidade dentro do que entendeu. Às vezes a pessoa ela é mais voltada para as ciências, então ela olha para uma parte do Evangelho e ela fala um pouco mais do fenômeno. Eu vou falar um pouco mais da área moral, que é sempre o que leva dentro do que eu estudo, do que eu faço. Então, todas as palestras que eu costumo fazer aqui no Fonte Viva, eu sempre trago para a nossa vivência como ser humano dentro do que o Espiritismo coloca para a gente, que os nossos amigos espirituais trouxeram, né? Então, a primeira coisa que eu deixei como tá, que eu reparei, para você ver como é que a gente estuda e está sempre equivocado, eu sempre falo mundo de provas e expiações, e é mundo de expiações e provas, pelo menos a ordem que aqui está. Aí, estudando para essa palestra, eu falei, nossa, eu já falo trocado. Então, quer dizer, quanto tempo eu estudo o Evangelho e eu falo mundo de provas e expiações. Então, eu vi que é expiações e provas, eu deixei assim justamente para me corrigir. Claro que essa ordem, né, não vai alterar, mas é importante que a gente saiba expiações e provas, e é bom a gente entender a diferença sobre isso. Então, hoje, coube a mim falar sobre os itens 13, 14 e 15, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes da gente começar, nós estamos, o capítulo 3, ele fala, há muitas moradas na casa de meu pai. Essa é a primeira fala, né, de Jesus para nós, há muitas moradas. Que moradas seriam essas, né? E agora, como eu estou nesse mundo, como eu estou nesse item 13 a 15, o que cabe para a gente é mundos de expiações e provas. Eu vou ler um pouquinho do que está aqui, para a gente pelo menos ter uma introdução, e depois a gente vai explicar direitinho, esmiuçar cada partezinha desses itens, ok? Então vamos lá. Mundos de expiações e provas. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, pois basta considereis a terra em que habitais. Então ele já está dizendo que onde a gente habita aqui já é um mundo de provas e expiações e provas. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Então não são espíritos que começaram agora, né? Mas também os numerosos vícios que aqui se mostram inclinados representam indício de grande imperfeição moral. Por isso Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, através de trabalhos penosos e misérias da vida, até que mereçam passar para um mundo feliz. Então, se estamos aqui nesse mundo, né, de expiação e provas, nós ainda precisamos aprender. Então, a gente já precisa colocar o nosso coração numa condição de aprendiz. É que ninguém pode ainda dar aula de alguma coisa, a não ser sobrevivência, que é o que a gente vem fazendo. Mas outras coisas ainda não nos cabe fazer. Entretanto, agora é o item 14. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra aqui se acham em expiação. As raças a que chamais selvagens
são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se encontram, a bem dizer, em curso de educação, para desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Então temos aqui, nesse momento, espíritos mais simples e espíritos mais adiantados. E um ajuda o outro a melhorar um pouquinho. Vem depois as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em vias de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que ali se desenvolveram pouco a pouco, em longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então tem uns que já avançaram, saíram, embora primitivos, já melhoraram um pouquinho, já estão melhor no seu intelecto. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir desse modo, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se constituírem em causa de perturbação para os bons. Então esses não mereceram continuar lá e vieram para o nosso planeta Terra. Tiveram de ser degregados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos que adquiriram. É por isso que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. São para estas também que as misérias da vida se revestem de maior amargura, por haver nelas maior sensibilidade e por serem mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Item 15 e último. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos de expiação, cuja variedade é infinita. Então tem vários outros mundos, como a Terra, que são de expiação, mas que tem como caráter comum o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso dos espíritos. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, meus amigos, só pela introdução que a gente leu aqui, nós já entendemos que habitar na Terra não é fácil. Estamos num planeta de expiações e provas. E viver num planeta como esse já mostra para nós uma dificuldade de convívio, uma dificuldade de várias outras coisas, além da própria natureza, que muitas vezes castiga o nosso corpo. No nosso clima, por exemplo, às vezes começamos um dia com muito calor, no meio do dia chove, no final termina um dia de frio. Olha quanta coisa a gente passa só aqui no nosso país. Imagina nos outros países onde o frio é mais cerrado, aquela coisa mais difícil. Então nós já lutamos, além dos nossos problemas emocionais, particulares, morais, nós ainda lutamos com esse problema da nossa terra, que ainda tem um clima que ainda não é um clima completamente harmonizado, vamos dizer assim. Então, vamos começar a entender um pouco mais desse mundo de provas e expiações, que é o que a gente está estudando hoje. Essa oração eu vou deixar lá no final. Ele é abertura, mas vai ficar no final. Então vamos lá, roteiro da palestra, né? Pluralidade dos mundos. Então nós já entendemos que existem outros tipos de mundo e esse aqui que a gente vive, o planeta Terra, é um deles, que é expiações e provas. Depois a gente vai falar sobre os tipos de mundo, que é o que a gente está explicando agora. O item 13, nós vamos entender qual é a natureza dessas provas. De que provas, então, a gente vem aqui passar por elas? O que o Espiritismo está falando para mim dessas coisas? Que prova? Que a gente entende que prova é um teste. Um teste é uma coisa mais simples, uma prova é uma coisa para mostrar o seu conhecimento mesmo. Então nós estamos num planeta que a gente precisa mostrar que a gente está aqui, mereceu estar aqui, que a gente quer passar nessa prova. Item 14, o propósito é fortalecer, eu tenho que olhar para cá que eu não enxergo ali, fortalecer, explorar, despertar. Item 15, misericórdia divina. O número 6, como reconhecer uma prova e depois a gente vai fazer uma síntese e a mensagem final. Foi assim que eu dividi para que a gente possa entender como é que a gente vai compreender
essa prova, o mundo que a gente está e como que a gente pode lidar melhor com o que eu estou vivendo. Se eu estou vivendo uma prova, o que é uma expiação e qual a diferença entre elas e o que isso tem a ver com a minha vida. Como é que eu me compreendo dentro desse mundo que eu estou vivendo agora, que é o nosso planetinha Terra. Então vamos lá. Quando Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu Pai, o Espiritismo revela que inúmeros mundos habitados cumprem diversos papéis no plano evolutivo dos espíritos. Então, mundos primitivos é o início da jornada, é onde não tem exatamente nada do que a gente tem aqui. É um planeta muito mais árduo, espíritos muito mais simples, que não conseguem ainda, não tem as invenções que a gente tem aqui. Mundo primitivo, o próprio nome está dizendo. Não tem ainda o intelecto, não tem ainda essa moral elevada, são espíritos ainda que começaram agora. Então não tem ainda a capacidade de desenvolver grandes coisas. Estão no início da sua jornada espiritual. São espíritos, e primitivo não quer dizer mal. Primitivo quer dizer que ele ainda não conhece muitas coisas. Ele é um espírito mais rude, a melhor palavra que a gente poderia colocar é isso. Mundo de provas, que é o nosso planeta Terra. Sofrimento e expiação. É isso que a gente está vivendo aqui na Terra agora. A gente vive momentos de sofrimento, a gente vive momentos de dor e a gente vive momentos de expiação. Depois o próximo mundo, quando a nossa Terra, que já está fazendo tudo, e estamos fazendo tudo por tudo para que cheguemos à regeneração, é uma transição rumo ao bem. Já é um mundo que as pessoas já desejam mais o bem e o bem já está um pouco mais elevado do que a negatividade. Não significa que ainda não tenha, mas tem em menor grau, porque os espíritos que lá estão já estão bem mais regenerados, têm mais intenção do bem, estão fazendo com que as coisas fluam melhor. E mundos felizes, onde já tem o predomínio da harmonia, é onde já o bem se sobrepõe, é onde aquele desejo sincero, espíritos puros, trabalhando sempre pelo melhor. Então nós já entendemos que nós saímos há pouco tempo do primitivo e hoje todos nós aqui estamos num planeta de expiações e provas. Já entendemos a dificuldade que os espíritos passaram para nós de nos compreendermos a nós mesmos, lutar contra a própria natureza e tudo que esses espíritos estão aqui, aqueles que ainda não evoluíram moralmente, apenas intelectualmente, tem os outros que evoluíram moralmente, mas intelectualmente ainda não estão como gostariam de estar, ou seja, a gente está num caldeirão de tudo que é tipo de sentimento, comportamento, hábitos, maneira de ser, personalidades e caráter. Nós estamos num mundo onde tudo é colocado aqui e muitas vezes a gente fala, meu Deus, acho que eu já vi de tudo. Ah, não, ainda não vi de tudo não, achava que eu já tinha visto de tudo e me aparece uma coisa que eu nunca imaginei. Por quê? Porque é um mundo muito diverso. É um mundo com muitos espíritos capazes de muitas coisas. Espíritos que estão completamente voltados para o bem, já trabalhando muito pela evolução da Terra, e espíritos ainda muito agarrados ao mal. É aqueles espíritos que ainda desejam que a evolução não aconteça. Ainda não conseguiram compreender como é bom viver num planeta melhor. E esses espíritos estão aqui, trombando com a gente, às vezes, ali na esquina, na padaria, no açougue, na nossa vida, no nosso trabalho, às vezes em nossa família, no lugar que a gente estiver convivendo, a gente ainda vai encontrar, porque nós estamos nesse caldeirão. Então, o que nos cabe? Prestarmos atenção com quem a gente está convivendo e como é que a gente pode fazer para melhorar essa nossa convivência nesse caldeirão que a gente está vivendo aqui, de espíritos diferenciados, Vamos falar assim. Então, o item 13 está falando da natureza das provas. Nesses mundos, a vida corporal é mais penosa do que nos mundos superiores, e as aflições são maiores. Os homens são mais maus e mais insensíveis. Isso, porém, é apenas relativo ao progresso do espírito. A prova não é punição, ela é uma oportunidade de crescimento. Então vamos lá. Se nós entendemos que estamos no mundo de provas, e quando a gente começa a olhar que nesse mundo essa vida corporal ela é mais penosa que nos outros, isso quer dizer que o nosso corpo adoece. Sim, o nosso corpo adoece. O nosso corpo às vezes fica enfermo. A nossa mente às vezes dá branco. A nossa mente às vezes trai o nosso sentimento. A nossa mente mostra às vezes uma tristeza, às vezes uma depressão, a nossa mente mostra uma bipolaridade, a nossa mente mostra tantas coisas que as doenças mentais hoje têm mostrado para nós. Então, a gente tem que entender que essa vida aqui, além de tudo que a gente tem que viver, nós ainda temos que entender esse corpo,
trabalhar isso e conseguir passar por essa prova. Ah, Lúcia, mas falando assim fica parecendo que eu não vou conseguir. Mas por que a gente não vai conseguir? Por que esse Criador que criou esse mundo perfeito, que nos ama infinitamente e nos deu muitas oportunidades, colocaria a gente num corpo e numa condição de não passar pela prova? Então não seria a prova. Para que ele vai dar uma prova que ele sabe que o filho dele não vai passar? Para quê? Para brincar com a nossa vida? Para nos colocar numa condição de desistentes ou de incompetentes? Deus não brinca com as nossas vidas, Ele aposta na gente, porque Ele sabe que nesse momento o melhor mundo que a gente podia estar é esse. Então quando a gente vê aqueles momentos e fala, eu queria não estar aqui, eu queria estar em outro planeta, e a gente brinca muito no nosso estudo, que a gente sempre fala, eu repito aqui, que a gente quer ser habitante de Júpiter, que é um planeta mais evoluído, mas ainda não dá para nós, e a gente reconhece dentro do nosso coração que não dá. Nós conhecemos as nossas iniquidades, a gente conhece as nossas dificuldades, a gente reconhece que às vezes a gente pensa em agir pelo bem, mas não consegue ser do jeito que a gente gostaria. Então a gente ainda não pode habitar um mundo assim. E nós temos que reconhecer que nós estamos aqui nesse momento. Gente, está calor aí atrás? Então só um minutinho, eu não era para fazer, eu vou fazer isso. Eu estou em casa, porque de repente o ar não está, da outra vez ele não estava para gelar. Espera aí só um minutinho, tá? Da outra vez eu arrumei. Tá bom, tá? Frio até. Então é só lá pra trás, se vocês quiserem chegar pra frente aqui, porque eu também tô sentindo fresquinho. Se tiver muito quente, gente, vem pra cá. Então vamos lá. A gente entendeu que além dos corpos, temos que lidar com a nossa mente, temos que lidar com os corpos que adoecem, temos que lidar com as intempéries do dia a dia. Então, isso porém é apenas relativo ao progresso do espírito. A prova não é punição, ela é uma oportunidade de crescimento. Essa frase, ela carrega um sentido muito profundo dentro da gente. Se você entender que a prova que você está passando no momento, seja qual seja ela não é punição divina, Deus não está brincando com a tua vida, Ele não quer, que é uma oportunidade de crescimento, você vira uma chave dentro da tua cabeça. Eu preciso ainda passar por isso. Seja o problema financeiro, seja o problema familiar, seja ainda o problema com o vizinho, seja, sei lá, qualquer tipo de coisa que ainda acontece em família, qualquer coisa que eu tenho que passar, eu vou olhar para isso agora e vou dizer, se essa prova veio para mim, ela é oportunidade de eu crescer, eu vou crescer com ela. Aí você sai do lugar da revolta, aí você sai do lugar que você acha, isso não é para mim, Deus errou comigo, eu não devia ter nascido nessa família. Nasceu sim, com certeza, mesmo ela sendo completamente diferente de você, é onde o Criador achou que você deveria estar. Você tem algo a contribuir nessa família, você tem algo a aprender com essas pessoas. Então, a prova não é punição, ela é uma oportunidade de crescimento. Por que mundos de prova? Então vamos entender, mas Deus é tão bom, por que não está todo mundo no mesmo grau, né? Digamos que as pessoas já passaram desse momento do primitivo, já passaram pelo planeta de expiações e provas, por que não está todo mundo no outro? Tem uma explicação para existir esse tipo de mundo. Alguns evoluem mais rápido, outros não. Então dá pra gente entender que às vezes não dá pra ficar todo mundo no planeta, que foi o que a gente leu aqui. Tem muitos degradados que vêm pra cá. Então, evolução gradual. Por que existe mundos de provas? Evolução gradual, equilíbrio cósmico e despertar pela dor. Esses são os 3 movimentos pelos quais existem esse tipo de mundo de provas. Quando a gente está falando ali em evolução gradual, o espírito precisa de obstáculos para desenvolver virtudes. Como é que a gente desenvolve a paciência, que é uma virtude incrível, que a gente realmente precisa muito desenvolver aqui, se não tiver aquela pessoa cri-cri na nossa vida? Pensemos nisso. Cri. Não tem como. Para a gente desenvolver essa virtude que a gente quer, a gente precisa dessa pessoa tão diferente de mim, que faz exatamente o que eu não quero, na hora que eu não desejo, da maneira que eu não queria, para que eu possa desenvolver a virtude. Então tá ali, evolução gradual. O espírito precisa de obstáculos para desenvolver a virtude. Se fosse de outra forma, não estaríamos aqui nesse planeta. Mas a gente ainda não sabe fazer, então a gente precisa estar aqui. Segundo ponto, equilíbrio cósmico. Cada mundo serve a um nível de desenvolvimento espiritual. Quando um espírito reencarna em missão num planeta de expiações e provas, ele está ajudando nesse equilíbrio cósmico. Quando os espíritos vão no mundo primitivo e conseguem inventar rodas, sistemas, ele está ajudando na evolução desse mundo. Ele não consegue mais moralmente ficar num planeta de regeneração. Vamos pensar na Terra. Estamos indo para a regeneração.
Alguns dizem que já estamos, não importa, esse é o de menos. O mais importante, eu digo porque tem estudos que falam que já começou há um tempo atrás e outros dizem que nós vamos entrar. Mas isso não é importante. O importante é pensar assim, se sabemos que um planeta de regeneração tem espíritos mais voltados para o bem e muito com menos propensão para o mal, ainda tem menos, e se estamos na Terra que hoje os espíritos têm mais propensão para o mal, o que vai acontecer quando esse planeta ficar regenerado? Para onde vão esses espíritos que querem o mal? Todos esses que a gente está vendo na televisão aí fazendo essas coisas horrorosas que a gente vê todo dia, eles vão continuar no planeta de regeneração? É óbvio que não. Eles irão para um planeta, esses que estão aqui vão para o primitivo. Por que para o primitivo? Para que ele ajude o primitivo a evoluir. Não moralmente, porque ele vai sentir tanta dor lá que ele não vai conseguir nem brigar com os outros. Ele vai lá para levar a inteligência que ele adquiriu nesse mundo. Então hoje, banho quente, internet, exames da mais alta capacidade, tudo que a gente tem hoje aqui vai servir para o mundo primitivo para ele poder subir. Como no mundo de regeneração, os outros mundos ajudam também. Então, existe um equilíbrio cósmico. É por isso a necessidade de um planeta de expiações e provas, um primitivo, mundos felizes. Então, nós estamos entendendo que isso faz parte de um sistema, de alguma coisa que o nosso Deus imaginou e que faz sentido a gente olhando para isso agora. Despertar pela dor. Então, por que mundo de prova? Precisamos despertar pela dor. O sofrimento nos move quando o conforto não nos desperta. Olha isso, o sofrimento mexe com a gente quando o conforto não desperta. Quando tudo aqui ainda não está bom o suficiente, e ainda assim, ao invés de a gente trabalhar para a evolução nossa, a gente faz alguma coisa errada, ou muito errada, aí a gente vai para um lugar que a gente vai ter que aprender que o sofrimento vai nos despertar. E é verdade, às vezes a gente está num lugar que a gente reclama muito, e depois a gente vai para um lugar bem pior, a gente fala assim, eu era feliz e não sabia. Hoje mesmo eu falei isso com alguém, não sei nem o que era, que a gente falou, ai meu Deus, a gente era feliz e não sabia. Eu não me lembro o que é, não importa, mas eu falei essa frase hoje. Por quê? Porque você fica reclamando muito de uma coisa, achando que ela já não te cabe mais, e às vezes é o melhor lugar que você podia estar. Quando você perde aquilo, você fala, como eu queria aquilo de novo. Mas aí já foi, você já não tem mais essa oportunidade. Então falamos do item 13, agora a gente vai entrar no item 14, né? O propósito das provações. Por que será que nós passamos por provas? Por que passamos por provas? Já entendemos que elas existem, mas por que passamos por elas? Então vamos entender. Primeiro, para fortalecer o nosso espírito. Segundo, para expiar o nosso passado. E terceiro, para despertar a nossa consciência. Por que passamos por isso? Então vamos entender. O que é fortalecer o espírito? As dificuldades desenvolvem virtudes que nunca existiriam sem o sofrimento. As dificuldades desenvolvem virtudes que nunca existiriam sem o sofrimento. Ah, mas eu não quero não, eu acho que eu não precisaria disso. Se não fosse necessário, isso com certeza não estaria na sua vida, porque normalmente o que acontece ao nosso redor, plantio, não tem uma coisa ao acaso. E se eu não criei nesta encarnação algo, eu já sei que eu estou aqui para desenvolver isso, que em algum momento não foi bom. Então, fortalecer o nosso espírito. O propósito das provações, em primeiro lugar, é nos tornar mais fortes. Quando a gente passa por uma grande dificuldade e a gente vence ela, a gente fica mais forte. Sim ou não? Vamos dar um exemplo simples. Você vai na academia, temos aí uma pessoa da academia. Quando você está lá na academia, que seu aluno vai fazer alguma coisa e você consegue pegar um peso, você não se sente forte por ter vencido aquilo? Imediatamente você fala, nossa, eu peguei... Isso é uma coisa simples, eu estou dando um exemplo do nosso corpo físico. Imagina quando é uma prova muito maior do que essa. Quando você venceu algo que você pensou que jamais você suportaria. Um ente querido que partiu, a traição de uma pessoa que você ama, ou qualquer outra coisa, uma falência financeira, uma mentira, qualquer coisa que aconteceu, um término de relacionamento, você fala assim, eu não consigo vencer isso. Mas quando você consegue passar por essa dificuldade, você se sente mais forte. Então, o propósito dessa aprovação, em primeiro lugar, é fortalecer o seu espírito. Você fica mais seguro de você mesmo. Você fala, olha, eu passei por aquele momento difícil na minha vida, mas olha, eu venci. Eu posso falar para você, tenha força, porque isso há de passar. Se eu que sou uma simples pessoa conseguir vencer, por que você, tão cheio de qualidades, não vai conseguir? Então você fica mais fortalecido e esse é o primeiro objetivo, o propósito das provações. Segundo, expiar o passado.
fatos de encarnações anteriores encontram equilíbrio nas provas atuais. Obviamente que nós não fomos anjinhos, acho que ninguém tem dúvida disso. O primeiro texto que a gente leu aqui já explicou que para a gente estar aqui significa que a gente tem um motivo para estar aqui e que não é anjinho. Então, se nós temos que espiar o nosso passado, gente, que seja de uma vez. Que possamos agora entender por que estamos aqui e que tudo que outrora a gente fez, matar, roubar, mentir, ficar com o que não é nosso, exterminar famílias, coisas que a gente fica lendo na história, somos nós. Nós somos esses espíritos reencarnados, não são os outros, não é aquela civilização, somos nós humanos, espíritos. Então, quando a gente está espiando esse passado, e às vezes é muito difícil entender, agradeça porque você está deixando para trás aquele ser horroroso que você foi, com muita coisa ruim dentro de você e que você hoje já não consegue mais tolerar esse tipo de sentimento. Você já percebe que isso já não faz mais parte do seu desejo sincero. Até te faz mal ficar em rodinhas de conversa, em rodinhas de fofoca, nos lugares assim você fala, gente, isso não cabe mais pra mim, porque você já evoluiu, você já não tá mais naquele sentimento. Então aquilo ali, já vamos espiando, já não faz mais parte de mim. E eu, melhorando isso, na próxima já não preciso passar por isso, porque eu já espiei. Deus não vai ficar pedindo para você espiar uma coisa que você já resolveu. Ele não nos pune com nada, na verdade, ele nos educa. O terceiro ponto, despertar a consciência. A dor nos afasta das ilusões e nos aproxima da espiritualidade. Quem é que quando passou por um perrengue danado não ficou cheio de fé em Deus? Todo mundo, né? Até o ateu fala, Deus me ajuda. Eu não creio em nada, mas quando fica, você reza para Deus, todo mundo pede ajuda para Deus. Se você estiver passando por uma dificuldade verdadeira, se a dor vier bater na tua porta, um filho teu ou com você, no seu próprio corpo, você realmente vai se aproximar da espiritualidade, porque não tem outro caminho. Ou é Deus ou é quem? Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me levantar quando eu não tenho mais força nenhuma para levantar? Só Deus é que faz isso pra gente. Não tem nenhuma outra força nesse planeta que possa nos levantar quando a gente passa por um momento de grande dificuldade. Só Ele. Ele realmente é a nossa luz, Ele nos ergue, ele coloca a gente no lugar que a gente tem que ficar. Então, o propósito das provações é fortalecer o espírito, espiar o nosso passado e despertar a consciência. Que a gente entenda isso para a gente não ficar mais pensando, não deveria existir. Tem motivo e o propósito é esse. Então já entendemos, né? O nosso item 15, né? Ele está falando sobre a misericórdia divina. Deus permite as provas, mas nunca além do que o espírito pode suportar. Nenhuma prova é por acaso, cada dificuldade é proporcional à força do espírito. A saída sempre existe, o livre-arbítrio permite superar qualquer obstáculo. E Deus é justo e amoroso. As provas revelam misericórdia e não crueldade divina. Todo mundo diz sempre isso, né? Não cai um fio de cabelo sem que Deus veja, nenhuma prova é maior do que a gente pode suportar. Isso não é um bordão, isso é uma... Todo mundo fala isso, né? É um consenso, é uma... A expressão que eu queria falar não é exatamente essa, mas é o que todo mundo... É um dito popular, digamos assim, né? Não tem nada que Deus não dá uma prova que você não possa vencer. Por que todo mundo tem esse senso comum de falar isso? Isso foi inventado ou realmente a gente percebe que tem um fundamento dentro disso? A gente vê que tem um fundamento. Porque se a gente estivesse aqui, passando por uma prova que a gente não pode suportar, então o objetivo divino seria nos destruir. Porque se ele vai dar uma prova que eu não consigo passar, para que ele me colocaria aí? Então, se eu estou passando por essa prova, ele confia em mim e sabe que eu sou capaz de passar. Então, nenhuma prova é por acaso. Cada dificuldade é proporcional à força do espírito. Muitas vezes você diz assim, nossa, fulano passou por uma coisa muito difícil, teve uma tempestade, perdeu a casa, perdeu a família. Nossa, eu não suportaria. Você não, mas essa pessoa suporta. Porque essa pessoa pode passar por isso. Porque cada dificuldade é proporcional à força do espírito. Quando a gente se coloca na dor do outro, muitas vezes nós não conseguimos compreender como é que essa pessoa conseguiu passar por aquilo. É porque aquela é a dele, é a dor dele, é a aprovação dele, dessa pessoa. A sua é a outra. Muitas vezes na sua dor o outro não conseguiria. Nossa, eu não sei como é que você consegue fazê-lo. Por quê? Porque é sua, porque é o que você precisa fazer. Então, quando a gente começa a ter isso muito claro na nossa mente, a gente para de reclamar.
A primeira coisa que acontece quando a gente se convence disso aqui é parar de reclamar das coisas que a gente está vivendo. Tem um propósito disso estar na minha vida. Eu vou encarar isso logo e vou resolver o mais breve que eu puder, para que eu possa passar de uma maneira mais suave por isso, sem me deixar abater tanto e sem agregar tanta antimatéria, tanto sofrimento numa coisa que já é dolorida. A saída sempre existe. O livre-arbítrio permite superar qualquer obstáculo. Eu costumo dizer, muitas vezes em terapia, quando a pessoa às vezes vem com um problema muito difícil, e muitas vêm, e a vida está difícil realmente para as pessoas, é um movimento muito difícil, né, que nós estamos vivendo agora, e eu falo assim, se você não está vendo a luz no fim do túnel, não significa que ela não existe, você só não está vendo, você ainda não conseguiu enxergar, e está tudo bem com isso, mas não quer dizer que não tem. A gente precisa crer nisso de verdade. Tudo que a gente viveu até hoje, cada um sabe da sua experiência de vida. Uma boa parte já está resolvida, uma outra parte talvez pendente. Algumas coisas ainda vão se apresentar para a gente resolver, porque a nossa vida não se extingue agora. Mas a gente precisa entender que o livre-arbítrio nos permite superar qualquer obstáculo. Sempre vai surgir um anjo inesperado, a pessoa do caminho, a pessoa da ocasião, da razão, da vida toda. Sempre vai aparecer aquela pessoa que vai dizer, vem cá, eu tenho uma solução para isso. Você pede ajuda, você ora, você sempre vai se abrir o caminho a partir dali. Então, esse livre-arbítrio, ele vai nos mostrar a saída. E sempre tem uma saída. A gente não está aqui jogado para as coisas irem de qualquer forma. Não é assim que funciona. Existe um roteiro nessa nossa encarnação que, se a gente conseguir manter a nossa fé, a nossa esperança e perseverar, esse roteiro se cumpre lindamente. E ao final a gente é brindado com uma beleza, com alguma coisa muito boa que vem para nós. Nós devemos acreditar nisso, trabalhar para isso, porque uma vida com esperança é melhor do que uma vida sem esperança, né? Sem dúvida nenhuma. E o último item fala que Deus é justo e amoroso. As provas revelam misericórdia e não crueldade divina. Deus realmente não brinca com as nossas vidas e Ele não escolhe as pessoas que vão ser felizes. Ele ama a todos nós. Então nós precisamos entender que Ele é justo e amoroso. Quando você estiver no seu pior momento, desacreditando de tudo, passando por um momento muito difícil, lembre-se disso. Deus é bom, é amoroso. Deus é um Pai muito querido, que nos ama infinitamente, que é o melhor para nós em nossa vida, em tudo que a gente possa viver. Deus é amor, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É uma alegria quando a gente vê que as coisas vão se realizando, vão se desenrolando, as coisas que às vezes estavam tão atadas, estavam tão difíceis de conseguir, com o passar do tempo elas vão se abrindo, elas vão acontecendo. Então, as provas revelam a misericórdia de Deus e não crueldade divina. Muitas vezes, quando você achou que era o fim, que agora não tinha mais jeito, apareceu uma solução. Porque aparece. A gente já viu outras vezes, né, que a gente achava que aquilo não ia ter solução e teve. Então, que a gente possa crer nisso de uma maneira verdadeira. Como reconhecer uma prova? Então vamos lá, vamos agora, já que a gente está falando de expiação e prova, já entendemos o mundo que a gente está vivendo. Criança morre, meu Deus. Aurora, você me quando a gente está falando e a gente já entendeu de expiação e de prova e de tudo que a gente tem que viver, como é que a gente reconhece então agora uma prova? Então vamos entender melhor isso. A prova, ela, em primeiro lugar, ela gera crescimento interior. Para que eu estou vivendo uma prova? Primeira coisa, para gerar um crescimento interior. Para que eu saia do nível humano normal para entrar num nível maior, de uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais crente em Deus, uma pessoa com mais fé. Se ao final você é melhor, você passou pela prova. Se alguma coisa que você passou e que você sentiu provado, se no final você ficou melhor, você passou por ela. Pensa agora em alguma coisa que foi muito ruim que tenha acontecido aí, que quando ela acabou, se você se sentiu melhor depois, você passou por essa prova, você venceu, você passou para o próximo nível. Como reconhecer uma prova? Ela exige uma escolha moral. Uma prova exige uma escolha moral. Envolve decisões que testam seus valores. Alguém te oferece uma coisa muito boa, você vai ficar com muito dinheiro, mas no final das contas, você está traindo a nação, você está traindo sua família. Você quer esse dinheiro? Você quer esse carro? Isso é valor. Não podemos errar agora. A gente já saiu do primitivo, está na prova de expiação para errar agora?
Agora não é hora. Agora é a gente olhar para isso e falar, é uma escolha moral. Muito obrigado, mas eu não quero. Muito obrigada, mas eu vou me afastar. Escolha moral, porque ela envolve valores. É naquela hora que você decide se você está do lado A ou no lado B. É nessa hora que você mostra quem você é. Eu não estou falando que a gente ainda não possa cometer erro, porque espírito imperfeito para estar em provas e expiações. Mas você pode agora, já com tudo que você viveu, fazer uma escolha mais saudável, sim ou não? Valores, eu já entendo que isso não é para mim, então muito obrigado, mas eu vou passar essa. Como reconhecer uma prova? Traz uma lição clara. Após superar, a lição permanece para sempre. É um aprendizado. Isso eu entendi de vez. Não precisa nem me provar mais não, que eu já não erro mais com isso. É uma coisa que eu já entendi, é uma lição clara. Essa prova me mostrou claramente quem eu sou. Essa prova me mostrou claramente com quem eu estava lidando. Essa prova me mostrou que esse ambiente não serve mais para mim. Esta prova me mostrou que eu não posso mais ter esse tipo de comportamento, que esse hábito me faz mal, que essas coisas que eu estou fazendo estão fazendo mal comigo. É muito claro. E por último, ela convida a paciência. Como reconhecer uma prova? A prova resiste à pressa, ela pede serenidade. Como que é difícil a gente ter paciência hoje, né? Tá difícil por quê? Porque o mundo tá rápido. Tá difícil porque tudo hoje em dia num clique, né? Você pede a comida num clique, a internet, você quer uma informação, você coloca lá, pede ao chat para ele montar tudo dentro do que você quer, ele te entrega uma palestra maravilhosa. Tudo é muito rápido hoje. Claro que é para isso que existe a tecnologia. Mas ao mesmo tempo a minha paciência zerou, porque eu quero tudo muito rápido. Nenéns exigem paciência, não é? É todo o tempo. A vida exige paciência. Tudo que a gente precisa fazer, alimentação, ganhar músculo exige paciência, emagrecer exige paciência, aprender uma língua exige paciência, tocar violão exige paciência. Conviver com um ser difícil dentro da nossa casa é uma prova gigante de paciência. Então, como reconhecer uma prova? Esse convite à paciência mostra que a prova resiste à pressa, ela pede serenidade. Vai devagar, você vai chegar lá. Não deu para fazer hoje? Faça amanhã. Não conseguiu dar conta de tudo hoje? O mundo não vai acabar não. Faz amanhã. Não conseguiu ainda se resolver com essa pessoa? Tenha paciência. Se aguenta um pouquinho. Pode ser que ela mude nesse percurso. Pode ser que você mude nesse percurso. E de repente vocês conseguem falar uma linguagem melhor. Nunca se sabe como as coisas vão acontecer. Mas é preciso que a gente tenha esse convite à paciência e entenda como reconhecer uma prova. A prova fala ao coração. Escute com serenidade. A prova fala ao coração. Escute com serenidade. Coração e escutar. Eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida agora. Por que eu estou passando por essa prova? E com serenidade eu tentar compreendê-la. Sai do desespero. Sai da reclamação. Sai do apavoramento. Silencia um pouco e tenta entender o que está se passando ao seu redor neste exato momento. Para que você consiga ver os caminhos que podem se abrir para você. Então, vamos fazer uma síntese do que a gente estudou até agora. O item 13, natureza das provas. A vida nesses mundos é penosa por desígnio. O sofrimento não é castigo, é escola. Então, sofrimento aqui na Terra não é castigo, é escola. Nós estamos matriculados num mundo de provas e expiações. Pega a carteirinha e vai viver um mundo de provas e expiações. Não adianta querer ir para outro lugar, não é. É aqui e agora. É aqui que a gente está mostrando o que a gente veio fazer. Qual é a sua obra? O que é que você está fazendo de bom no mundo de provas e expiações? Você está aprendendo com a prova ou não? O sofrimento não é castigo, ele é escola. Beleza. O item 14. Propósito das provações. Fortalecer virtude, expiar o passado e despertar consciência espiritual. Se você consegue fortalecer a sua virtude, se tornar mais paciente, mais generoso, mais bondoso, mais resiliente e todas as outras coisas que você, mais verdadeiro, mais sincero, tudo que você acha que você precisa, e a gente se conhece pelo menos um cadinho, e a gente já sabe o que a gente precisa melhorar, fortalecer essa virtude, espiar o passado, porque com certeza nunca fomos melhores do que somos agora, a gente está na nossa melhor versão. E se essa versão já está com muito defeito, imagina o que a gente era antes. Vamos melhorar a partir de agora, porque a nossa próxima versão, a notícia é boa que ela vai ser melhor. Porque se essa agora é a melhor versão, e essa anterior não foi boa, com
Como será a minha próxima versão se agora eu estou com esse conhecimento todo, vivendo todas as experiências que eu estou vivendo? Com toda certeza vai ser uma versão melhor. E despertar a consciência espiritual, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Ninguém vem para um centro espírita numa terça-feira, nessa hora da noite, se não quiser ouvir falar de espiritualidade e despertamento da sua consciência. Misericórdia divina no item 15. Deus nunca impõe mais do que podemos suportar. Há sempre um caminho de volta à luz. Então, tudo que estamos passando é meu. A minha dor, o meu sofrimento, os meus problemas, tudo que está acontecendo é meu, não é do outro. Ninguém está colocando na porta do outro que não é do outro, é meu. Assume as suas coisas. Como eu costumo falar, assume o seu BO. Assume que você não fez isso, que você não soube lidar, que você tomou uma atitude que não foi legal, que você fez uma escolha ruim. Qual é o problema? Agora, quando você assume, você tem a condição de passar para esse caminho de luz mais adiante. Agora, eu falei que eu sempre puxo a sardinha pro meu lado, de terapia, né? Eu queria deixar alguns questionamentos sobre provas, sobre expiações, para que a gente possa refletir sobre o que a gente está estudando aqui e para que isso faça um sentido, porque o Espiritismo, ele faz a gente se tornar uma pessoa melhor. Esse é o objetivo do Espiritismo, não é você se tornar para o outro, né? Tanto é que aqui no Espiritismo, qual é a única obrigação que você tem? Cuidar do seu livre-arbítrio, ser um ser humano melhor. O Espiritismo não fala de curar ninguém, não fala de salvação, o Espiritismo não fala de curar o outro, ele fala, ei, olha para dentro de você e vê o que você pode fazer com tudo que está aqui. Então, que a gente utilize o que nós estamos pensando hoje, prova, mundo de expiação, como é que está a nossa terra e o que eu estou fazendo aqui. Então, vamos fazer essa reflexão. Primeira pergunta, qual é a maior prova que eu estou vivendo hoje? Qual é a maior prova que eu estou vivendo hoje? Um minutinho para pensar. Pergunta de número 2. O que essa prova está tentando me ensinar? O que essa prova está tentando me ensinar? O que isso que eu estou passando está tentando mostrar para mim que eu ainda não vi? Que sozinha eu não estou conseguindo ver. Porque nós entendemos que a prova é um ajuste para passar para o próximo nível. O que eu ainda não enxerguei? 3. Estou resistindo à prova ou estou aprendendo com ela? Eu estou resistindo a ela, não aceitando, ou eu estou aprendendo com ela? Ela está me servindo de alguma coisa para me ajudar a ser uma pessoa melhor. 4. Que virtude eu preciso desenvolver para superar? Já que é uma prova, quero passar, quero tirar 10. O que eu preciso desenvolver para passar por essa prova? O que me falta ainda? Paciência? Humildade? Deixar a vaidade de lado? Diminuir meu egoísmo? Quebrar meu orgulho? O que eu preciso desenvolver para eu conseguir superar e passar por essa prova? Pensemos. É importante pensar. Peraí, não li ainda. Toda dificuldade vencida é um degrau a mais na escala da evolução. Então, se eu consigo superar essa prova, opa, já estou num nível maior da minha evolução. Cheguei de um jeito na minha encarnação, comecei vaidoso, orgulhoso, medroso, mentiroso, mas deixei isso de lado e já consegui avançar um ponto na minha escala de evolução. Então, essa prova me serviu, passei por ela. Esse é o objetivo dessa prova que a gente está fazendo aqui e está pensando sobre ela. Então, toda dificuldade vencida é um degrau a mais na escala da evolução. Então, toda a prova que até hoje já vencemos, já nos colocou num nível melhor. Isso é bom, gente, isso é positivo. Que a gente possa olhar para isso e falar, nossa, quando eu venci então aquilo, que eu consegui perdoar, uma pessoa que eu ajudei pra caramba, que me passou uma pernada, quando eu passei por isso, então, eu tô num outro nível. Claro que tá. Você poderia ficar com a mágoa, com o ressentimento, com o ódio, derrubar a pessoa, fazer isso, você não fez nada daquilo. Então, você já passou por um nível maior de entendimento e amor. Então, essa prova você venceu. Então, vamos lá, né? Mensagem final. Cada prova superada é uma estrela a mais no teu caminho de volta a Deus. Paz, luz e progresso, né?
Então, quando a gente entende que cada prova que nós passamos nesse planeta de expiação e prova é uma estrela a mais no meu caminho de volta para Deus, eu consigo perceber que eu estou fazendo um caminho de estrelas. Cada prova que você chorou, que você se humilhou, que você se sentiu, que você pediu ajuda, que você quebrou o seu orgulho, que naquela hora você teve que, sei lá, ser até talvez uma outra pessoa, transpassar você mesma para conseguir vencê-la, é uma estrelinha que você colocou no seu caminho para chegar perto do Criador. E qual é o desejo do Espírito se não chegar a Deus? Nós vamos chegar lá, por mais que a gente atrase a nossa evolução, é para isso que a gente foi criado, para estar perto do Criador. E uma hora nós vamos estar lá, mesmo que a gente ainda não consiga com a rapidez que a gente gostaria. Jesus conseguiu, e outros espíritos, por que não? Por que a gente não pode ter um despertar espiritual numa próxima encarnação e voltar mais animado, mais assim, benevolente com as coisas e também dar o nosso salto e colocar mais estrelinhas no nosso caminho? É possível, é possível. Quando a gente fez a nossa reflexão anterior e que a gente perguntou sobre a prova que eu estou vivendo hoje, o que ela está tentando me ensinar, se eu estou resistindo a essa prova, se eu estou aprendendo com ela e que virtude eu estou desenvolvendo, nós estamos falando desse caminho de evolução, desse caminho aonde eu quero chegar. Então que a gente não abandone esse objetivo que a gente tem, porque os convites do lado de fora é para que a gente não viva o que a gente está vivendo aqui. Os convites que a gente tem na vida normal, na vida material, é para ter sucesso hoje, para ganhar muito dinheiro hoje, para ser o melhor que você pode hoje. Tá tudo bem, eu não tenho nada contra a vida material. Eu só não posso passar por cima dos meus princípios para conseguir essas coisas. A gente está falando de valores aqui. Então não adianta eu ficar só correndo atrás disso e esquecer esse valor meu, que eu sou um ser espiritual. Está escrito ali para todo dia a gente, quando passar ali naquele quadrinho, ver. Você é um ser espiritual passando por uma vida material. Não é o contrário. Você não é uma matéria que tem um corpo, você é um espírito que nesse momento está encarnado, daqui a pouco estamos desencarnados, daqui a algum tempo, quando o Criador achar. Então, o que eu levo comigo? O que eu levo comigo? O que eu realizei nesse tempo que eu estava aqui? Quais são os valores, as virtudes que eu consegui adquirir? As coisas que eu consegui fazer aproveitando as provas pelas quais eu passei. Prova. Prova é algo que vem para mim, que é muito desagradável de passar, que eu às vezes acho que não vou conseguir, mas eu consigo. Prova pode ser uma doença, pode ser outras coisas que aconteçam, é uma prova para eu poder passar com confiança, com esperança e com muita fé. Passei por essa prova, já não preciso mais fazer de novo. Eu passei, tá tudo bem, vou para um outro nível. Esse é o motivo pelo qual a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo hoje. E se a gente está conseguindo avançar, a boa notícia é que não vai precisar passar por isso de novo. Então, cada prova superada é uma estrela a mais no teu caminho de volta a Deus, com muita paz, com muita luz e com muito progresso. Então, que nós possamos hoje, entendendo que estamos num planeta onde isso vai continuar acontecendo, mas eu não quero que ninguém fique assim pessimista com essa ideia, só porque eu estou num planeta de provas e expiações eu nunca vou conseguir ser feliz. Não, você pode ter sim uma felicidade relativa, é lógico que pode. Tem muitas pessoas que pode ser, olha, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, eu me sinto feliz. Eu estou dentro, assim, eu me sinto feliz no meu coração, as minhas atitudes são boas, eu gosto das pessoas, eu gosto da vida que eu levo. Eu gosto da minha família, eu consigo fazer coisas que eu tenho uma felicidade relativa. Agora, se isso não está acontecendo, corrige. É para isso que está aqui agora. Esse é que é o momento da correção. Mas não me cabe consertar o outro. Com certeza não, cabe consertar você. E a gente olhar para essa prova e fazer esse caminho de autoconhecimento dentro de si para a gente encontrar um caminho melhor para frente. Então, que a gente não desanime diante das provas, porque elas sempre vão existir enquanto estivermos aqui, porque é inerente a esse planeta provas e expiações. Aqui não é um planeta regenerado e aqui, graças a Deus, não é mais um planeta primitivo. Então, eu entendendo agora que se eu não tenho que expiar, que é algo que eu não posso evitar, e muitas coisas são uma expiação, vai passar independente disso, você já está com aquilo desenhado, aceito, e você vai passar por essa expiação. E depois está tudo certo, você vem preparado para isso. E a prova é para blindar o teu caráter, para te colocar mais forte.
É olhar para isso e pensa, porque você não pode fugir de algo que você precisa expiar. Se não expiar nessa, vai expiar na próxima. Não adianta. Expiação é algo que tem que expiar. E muitos, como a gente leu no texto, vieram para a Terra para expiar. Porque estavam num planeta melhor, não conseguiram evoluir, vieram para cá. Então vão expiar essa dor de não ter o que tem nos outros planetas. Às vezes o espírito vem de um planeta muito evoluído, chega aqui na Terra, vê isso tudo. Não tem hora que a gente fala assim, eu não sou daqui não. Não é possível, gente. Né? A gente tem hora de ver tanta coisa e falar, não sou daqui não. Vai ver, não é mesmo. Vai ver, a gente está espiando aqui e não está sabendo. Mas assim, brincadeiras à parte, que a gente possa ter muita esperança no nosso coração, que nós possamos entender que estamos aqui nesse momento e é uma bênção estar num planeta de provas, de expiação e provas. É um planeta onde você pode crescer muito, onde você pode evoluir, onde você pode dar o litro no sentido de fazer o seu melhor, porque aqui tem muita coisa para você obrar. É um arado que você pode pegar todo dia para fazer. Você pode ajudar uma pessoa, você pode ajudar um animalzinho, você pode ajudar a sua comunidade, você pode ajudar no seu centro, na igreja. Tem tanta coisa para fazer num planeta de expiação e prova que você não evoluir, às vezes é meio que uma certa preguiça. Aí a gente tem que resolver, tem que olhar para isso também e pensar, será que eu não tenho 1 minuto para ajudar alguém nessa minha vida inteira? Claro que tem, né? Então olha para isso e vai se organizando para que essa prova possa fazer você crescer, melhorar, né? E ficar cada vez melhor. Eu vou voltar aqui. Eu tinha um vídeo muito lindo para passar, mas eu não estou dando muita sorte com os vídeos, porque era um vídeo bem legal, mas eu até pedi para o André deixar para lá, porque eu acho que eu não consigo passar ele não, porque ele não abriu. Então, depois eu coloco no nosso grupo o vídeo, tá? Que ele é muito interessante. Chico Xavier falando sobre provas e com muita propriedade, com muito amor, uma história bacana, uma narração, e eu acho que vale muito a pena ver. Então depois, quando o Natan for postar a palestra, eu vou mandar um videozinho para ele, é só olhar naquele QR Code, quem já está no nosso grupo, e vai ter lá. Assistam, que vale a pena, para a gente entender as provas, e é um exemplo bem bacana, eu acho que é muito interessante. A gente tem aqui uma oração que eu não fiz na abertura, porque a prece final, né, é sempre o palestrante que faz, e eu acho que cabe muito mais a gente falar sobre isso agora do que no início, porque agora a gente entendeu bem o que a gente está vivendo. Eu acho que depois do que a gente conversou aqui, essa nossa conversa amorosa, a gente pode olhar para as provas do nosso caminho de uma maneira diferente. Não maldizendo, não achando que Deus esqueceu da gente, mas olhando para essa prova como um degrauzinho que eu vou subir na escala da minha própria evolução. Esse caminho de estrelas que eu quero fazer até o Criador, toda a prova é isso aí. Jesus está vendo, né, o nosso esforço, Deus nos conhece, né? Então, antes da gente... Não, vou começar com aquela ali e depois eu vou falar de uma oração sobre paciência que eu encontrei, que é maravilhosa. Então, eu tenho 5 minutos ainda, né? Então eu vou fazer a oração. Ele vai tocar a musiquinha e depois então eu faço a prece, que a gente já caminha por aí. Então pode ser que vai dar o tempo certo. Descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes, quanta luz, quando assim em prece. Como a alma cresce.
aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Eu não sei vocês, mas eu amo esse final com essa música do Mateus. Não parece mesmo que a gente está sentindo muita luz? É muito bom, não é? Acho que a gente é muito abraçado pela espiritualidade nessa hora. Obrigada, viu, Mateus? Uma ótima contribuição, excelente. Então, vamos fechar os olhinhos, quem se sentir à vontade. Senhor, ensina-me a arte da paciência. A paciência que espera sem desistir, que acredita mesmo quando a resposta demora, que confia quando o coração se inquieta. Dá-me a calma dos rios que não correm ansiosos, mas que chegam ao mar. Dá-me a mansidão das árvores que crescem em silêncio, sem pressa de florescer. Ajuda-me a cultivar a calma e a confiar que tu estás no controle de tudo, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Senhor, guia-me nos caminhos da calma, me ajuda a não agir por impulso e me dá sabedoria para pensar antes de falar. Que eu possa receber com resignação as provas, esperando o socorro que eu sei que virá de ti. Pai Celestial, que a luz da tua sabedoria ilumine a nossa compreensão nessa noite maravilhosa. Que possamos entender o propósito das provações, encontrar a fé e o caminho do progresso eterno. E em nome do bem, da verdade e da caridade, que assim seja. Amém. É isso. Beijinho. Beijinho, Pochê. Pode ir.